Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Biosfera 2013. Com base nos 4 elementos da natureza, terra, fogo, água e ar, o programa Biosfera mostra os principais encontros e discussões de 2012 e as promessas para 2013. Afinal, o que podemos esperar deste ano? O que pegou fogo mesmo foi a aprovação do novo Código Florestal Brasileiro. De um lado, questões como preservação do ecossistema, restauração de áreas degradadas e do outro, anistia ou não para quem já desmatou. Aquecimento global e mudanças climáticas. Os 10 anos mais quentes na história do planeta aconteceram de 1998 para cá. Segundo o estudo da ONU, a avaliação ecossistêmica do milênio, 65% dos serviços ecossistêmicos, ou seja, a fertilidade do solo, a renovação do ar, o ciclo hidrológico que garante água para todos, 65% desses serviços ambientais estão degradados ou ameaçados de degradação. E quando os países discutem desde 1995 o que fazer para diminuir a emissão dos gases do efeito estufa, todos nós já sentimos as mudanças. Os desastres ambientais em função do aquecimento global e mudanças climáticas dobraram nos últimos 10 anos. Muitos desses desastres são a falta de cuidado do ser humano com o ambiente onde vive e com o respeito ao próximo. Se nós respeitássemos mais o próximo e o planeta, certamente tomaríamos mais cuidado nas nossas atividades econômicas e nas nossas, digamos, formas de gerir a economia. A Conferência das Partes sobre Mudança Climática, a COP18, realizada pela ONU no Catar, reuniu representantes de mais de 190 países para firmar novamente um acordo climático. Com o aquecimento do planeta, se estima que algumas áreas do interior do Nordeste poderão ter 3 a 4 ou até 6 graus a mais de temperatura média do que tem hoje. Então, para as pessoas poderem conviver com uma temperatura de 43, 44 graus e andar na rua, as ruas vão ter que ter sombra. Para terem sombra, em 2030, nós temos que plantar árvore hoje, porque leva 20 anos para uma árvore ficar num porte. Então, tem muita coisa que a gente já pode começar a fazer, independente de a gente ter consenso porque plantar uma árvore na calçada, sim, pode dar um pouquinho de trabalho de varrer as folhas que caem, mas é um trabalho prazeroso, porque com isso a gente começa a conhecer os vizinhos, né, e dialogar mais em comunidade. A proposta foi discutir iniciativas para a diminuição das emissões. O acordo deve ser gerado em 2015 e entrar em vigor em 2020. Mas, diante da realidade do clima, os especialistas acreditam que as ações para a redução devem começar já em 2015, pois não temos mais tempo. E depois de 20 anos, o Rio de Janeiro foi sede novamente do encontro mais importante sobre o futuro da humanidade, a Rio+20. Pela passagem dos 20 anos da Rio 92, a chamada Cúpula da Terra, na qual se estabeleceram a Convenção de Mudança de Clima, a Convenção de Biodiversidade, a Agenda 21, que era o plano de ações, é o plano de ações, das ações que deveriam ter sido feitas entre 1992 e antes do início do século 21. Adotaram metas, existem leis determinando que as emissões sejam reduzidas até o ano 2020. Todo mundo só falou de Rio+20. Ambientalistas e não ambientalistas queriam saber, afinal, que futuro queremos? Hoje o mundo e as sociedades em geral, sociedades urbanas, ocidentais, no modo capitalista de ser, as pessoas estão muito preocupadas com o eu. Estão muito egocêntricas, o meu bem-estar, e o meu bem-estar vem antes do que o seu. Né? E nessa luta, muitas vezes a gente acaba pisando nas outras pessoas. E a sociedade, na regulação da economia, é isso, quer dizer, antes o meu e depois, dá tempo o seu.
E o clima esquentou mesmo na Cúpula dos Povos, um evento paralelo à Rio+20, que contou com a participação ativa das organizações da sociedade civil do Brasil e do mundo, mostrando que é possível construir um futuro melhor no presente a partir das ações eficazes. E hoje, quando me perguntam, como presidente dos Defensores da Terra, qual que eu acho que é o maior problema ambiental do planeta, eu falo que é o padrão de consumo, que é insustentável, onde a gente observa que 20% da população mundial consome 86% dos recursos da natureza, gera mais de 70% de degradação e 80% de desperdício. Então isso é insustentável e nada justo, porque se 20% está consumindo quase tudo, significa que 80% da população não está consumindo nada, né? Não o suficiente para terem atendidas as suas necessidades básicas. Então, o consumo ecológico é um problema. Cada religiosidade tem um significado, tem um objetivo na natureza. Dentro do candomblé, todas as nossas orações, todos os nossos movimentos, todos os nossos objetivos são para enaltecer a natureza, as energías da natureza. La invitación a todo el mundo en especial para cuidar, nosotros en especial Sudamérica, no solamente Ecuador, sino que somos toda Sudamérica que tenemos una gran cantidad de biodiversidad de la Amazonía, que es el pulmón del mundo. No solamente es el beneficio para nosotros, sino para el mundo, es el aire para todo el mundo que tenemos. Y tratemos de cuidar a nuestro planeta, tratemos de ser más ambientales, no destruir, porque lo más importante ahorita es la naturaleza, em especial el agua. E agora você deve estar se perguntando, o que ficou deste encontro? A gente teve um encontro na Cúpula dos Povos, da Agenda 21, local. Nós aqui do estado de São Paulo trabalhamos em conjunto com vários grupos, preparando esse momento para ir para Rio+20. Buscamos entender as propostas globais também que estão sendo feitas, especialmente sobre a economia verde, que também tem muitos aspectos que a gente, no fundo, os grupos locais têm receio de propostas muito gerais que não atendam a comunidade local. Então, sempre se fazem críticas quando é uma proposta, de repente, muito mirabolante, muito distante da realidade local. Então, nós procuramos trazer isso para Rio+20. O Estado de São Paulo discutiu um documento, produzimos um documento próprio e estamos trabalhando para colocar em prática e fortalecer especialmente as ações das Agendas 21 locais. E como esse comportamento afeta o planeta. Aquilo que é ilegal, nunca, não se pode. Aquilo que conceitualmente é imoral, do ponto de vista ambiental, estou falando aqui, me referindo a consumo, também nunca. As pessoas têm que ter um hábito de simplicidade voluntária, que eu acho que esse é a grande saída para a sustentabilidade, e aí é a questão da mudança de comportamento, que não se coaduna a um mundo cheio de shopping centers, de modelos de estética totalmente equivocados do ponto de vista da sustentabilidade. Outro assunto que não sai da pauta ambiental é queimada na Amazônia. Das áreas mais atingidas, a maior parte é brasileira. Mas o Biosfera, na contramão das mesmices das notícias sobre essa região, falou de uma Amazônia que, infelizmente, insistimos em desconhecer. O que é necessário é que a riqueza que esteja lá chegue ao povo que vive lá, não é? É uma região rica com uma população pobre, porque é uma população que não tem acesso à riqueza que pertence ao espaço onde ela vive. Né? Do ponto de vista tecnológico, como você fala, olha, eu faço essa pesquisa para um instituto de tecnologia que tem 50 diferentes linhas de pesquisa, que tem 60 laboratórios, que tem programas de doutorado e pós-doutorado. Há grupos de pesquisa no Instituto Tecnológico em que eu trabalho, que servem a Eletronorte, por exemplo, que está ligada à hidrelétrica de Tucuruí,
grupos de pesquisa que eles ocupam um prédio inteiro, né? Então as pessoas estão sendo construídos 3 parques tecnológicos, só ligados à Universidade Federal do Pará. Então há um desenvolvimento científico agora muito grande, né? E isso do ponto de vista tecnológico. Do ponto de vista cultural, a Amazônia, certamente sem pretensão de ser superior a outras regiões brasileiras, mas é uma região, primeiro, de uma riqueza, de uma história da música que muito beneficiada pela presença do Carlos Gomes, né? Sim, pouca gente sabe que Carlos Gomes morreu em Belém, criou uma escola de música que hoje é incluída entre as 100 mais importantes núcleos de ensino de música do mundo. Terra, o elemento que traz a ideia da segurança e da fertilidade. O que podemos dizer que foi decisivo em 2012 de tudo que acompanhamos? O resultado da Rio+20 foi uma grande carta de intenções assinada pelos países, mas inócua do ponto de vista de mudança estrutural no processo necessário, não é? E por outro lado, você tem, na própria questão econômica, você tem hoje um avanço do setor econômico sobre os processos naturais, e o Brasil é prova disso. Você tem a fragilização do Código Florestal Brasileiro, que foi a grande discussão no Congresso Nacional. Sim. Você tem discussões, por exemplo, sobre questão de recursos hídricos, onde nós temos retrocessos também. Nós temos um desmatamento acentuado da Amazônia, que é fundamental para o equilíbrio de toda a América do Sul, não é? E além do planeta. Ou seja, na prática, nós estamos passando por retrocessos ambientais e não avanços, conforme se aponta toda a articulação Rio+20. Na Conferência das Partes, os países que participaram do encontro concordaram em estender o protocolo de Kyoto até 2020. Originalmente, ele se finalizaria em 2012. E depois do intervalo, nós temos os elementos água e ar, promessas e o que podemos esperar de 2013.